Professor Ricardo Fenati, é uma alegria recebê-lo aqui no Nós Humanos, e eu começo te perguntando sobre esse momento de crise, que é uma crise planetária, é uma crise que atinge a todos os países praticamente, por causa da Covid-19, e é um momento também que nos faz repensar muita coisa, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, do seu ponto de vista, o que a gente... Como que a gente está vivenciando, como que as pessoas estão vivenciando essa crise, essa pandemia, e o que a gente pode esperar disso, desse momento, em termos de perceber oportunidades, perceber caminhos, enfim, algo nesse sentido. Tá bem, obrigado pelo convite. Eu acho importante que nós conversemos sobre isso. Se é uma coisa que vem faltando, né, na conversa pública, no debate público, são essas conversas mais prolongadas que buscam esclarecer o que está acontecendo, né, na medida do possível. Eu acho que, bom, estamos diante de uma crise, isso é mais do que evidente. E crise significa sempre interrupção de alguma coisa, não é? Interrupção de um curso habitual. Mesmo que esse curso habitual venha com problemas, quando ele é interrompido, então nós falamos de crise de meia-idade, crise de uma tradição religiosa e assim por diante. Eu acho que, no caso da Covid, é uma crise, sim, é uma interrupção, mas de imensa gravidade, devido à dor, não é, que ela provoca. O número de pessoas mortas é amplamente significativo, e também da abrangência dela e da duração. Não é? A crise tem dois tipos de crise. Tem uma crise que são aquelas que interrompem muito, gravemente, o curso habitual. E indicam que não há esperanças, não há muitas esperanças de retornar aquele curso anterior. E há crises que são crises de interrupção, apenas de interrupção. Uma vez os fatores causadores dessa interrupção sendo removidos, essa crise tenderia a desaparecer. Então, a primeira discussão difícil nossa é se nós estamos diante de uma crise de natureza mais ampla ou se nós estamos simplesmente diante de uma crise de interrupção. O curso normal foi interrompido e nós esperamos medidas que permitam a retomada do curso habitual. Não é claro para mim ainda se nós temos, nesse caso, no caso da Covid-19, uma crise de interrupção ou uma crise mais grave. Para mim, isso não é claro ainda. Não é? Eu acho que, para muitas pessoas, nós estamos diante de uma crise de interrupção. Né? Quer dizer, vamos chamar uma crise momentânea, duradoura, dolorosa, mas momentânea. Então, assim que houver um recurso em termos de medicamento, de vacina, assim que ele estiver implantado, nós voltaríamos a essa normalidade anterior, com alguma modificação, mas não haveria nenhuma alteração brusca. Essa é uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade. Então, nós estamos percebendo, mesmo no Brasil, que quando a situação ela melhorou um pouco, não é? A tendência é que as pessoas retornem aos seus comportamentos habituais. Então, num certo sentido, parece que essa crise nossa, nós vamos vivê-la como uma crise de interrupção. Eu acho que alguma coisa, mesmo nesse caso, alguma coisa fica no ar ainda. É uma sensação de fragilidade que nós não estamos acostumados com ela. Essa sensação de fragilidade permanece no ar e ela vai dar o que pensar a gente um pouco. Mas o primeiro ponto que eu insistiria nisso: que tipo de crise nós estamos vivendo? Uma crise vamos dizer assim, uma crise de abertura de novos cenários, ou uma crise que significa meramente interrupção de um curso dos acontecimentos? Por isso eu acho que tem... Ricardo, para ser uma crise que abra novos cenários, que não seja simplesmente de interrupção, o que deveria haver nessa crise? Que características essa crise deveria ter para que realmente inaugurasse um novo momento, digamos assim? Aí é o ponto mais difícil, não é? Eu acho que, para que uma crise tenha essa característica,
eu entendo que é uma característica desejável, é necessário que nós disponhamos de visões, de reflexões, de perspectivas, de ideais alternativos, a partir dos quais nós possamos nos orientar. Eu acho que nós precisaríamos de visões de longo alcance para que essas visões funcionassem como novos ideais ou como ideais alternativos. E eu acho que isso é muito difícil hoje. Eu acho que nós temos muita discussão, muita disputa, mas não me parece claro que nós tenhamos ideais de longo alcance capazes de favorecer a essas modificações que indicariam, então, que é uma crise não só de interrupção, mas uma crise mais grave, uma crise de transformação. Eu acho que falta a nós, nesse momento aqui, essa ausência de uma reflexão mais abrangente, uma reflexão mais ampla, de maior alcance, de maior fôlego. Ela teria que lidar com questões muito agudas de natureza econômica, de natureza social, de natureza política, e não me parece que nós tenhamos, nesse momento, instrumentos para isso. E você assim, poderia exemplificar em algum momento da história em que houve uma crise dessa magnitude, digamos assim, dessa importância, que tenha realmente alterado os caminhos, feito as pessoas elaborarem mesmo a questão até do sentido? Eu acho difícil, mas, por exemplo, na modernidade, quando a Idade Média entra em colapso e nós percebemos que uma disposição maior por parte das pessoas, não é? Da cultura, de tomar as questões humanas como tendo uma espessura própria e não remetendo muito rapidamente a Deus, então foi preciso, então, nesse momento, cunhar ideais, projetos, perspectivas assentadas nessa ênfase no humano, em detrimento de uma ênfase maior na nossa relação com Deus, por exemplo. Então, toda a modernidade resulta dessa, vamos chamar assim, dessa aposta antropocêntrica, dessa aposta na vitalidade, na densidade própria da experiência humana. Não é? Então, se nós hoje nós não podemos insistir mais vamos chamar assim, nesse caminho antropocêntrico, porque, por exemplo, com relação à natureza, ao nosso convívio com a natureza, esse modelo antropocêntrico parece que se esgotou. Não é? Então, é preciso achar um caminho. Mas eu penso que o caminho depende disso, né? Como na modernidade foi preciso descobrir a densidade própria do humano, agora é preciso descobrir uma nova maneira de lidar com o mundo. Agora, isso envolve saberes a junção de saberes de muitas áreas. Então, acho que é muito importante hoje nós insistamos de novo nessa ideia de uma razão pública, uma razão capaz de pensar fora, vamos chamar assim, dos guetos acadêmicos, dos guetos habituais, dos guetos disciplinares, pensar essas questões de maior abrangência. Né? Eu acho que é isso que seria um pequeno caminho, uma pequena possibilidade. Ricardo, você não acha que talvez essa ideia da ecologia integral e do biocentrismo, que tem sido uma bandeira levantada por muitos movimentos da sociedade, também no setor acadêmico e em vários setores, né, da vida social, pode ser um caminho que está se abrindo a partir dessa crise, que eu acho que não veio com o Covid, mas talvez tenha se acentuado com o Covid-19, e aí eu repito o que você disse no início, veio reforçar essa percepção da fragilidade humana diante da natureza, diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu acho que é possível. Agora, desde que nós reconheçamos que nós perderemos muito naquilo que tem sido a meta, vamos dizer assim, a meta dos nossos tempos, conforto. Se nós estivermos dispostos a perder, isso não é fácil, as pessoas não estão muito dispostas a isso, a perder o conforto, a perder esse conforto material como o ideal básico de vida, talvez alguma coisa possa proceder daí, possa nascer daí.
Vamos dar o exemplo. Nós todos percebemos, aqui em Belo Horizonte, onde eu vivo, nós todos percebemos que com essa queda do movimento dos carros na rua, o ar se tornou espetacularmente respirável. Não é? Agora, isso perdurará? Nós aprenderemos a trocar esse conforto material por um tipo de vida mais significativo, um tipo de vida mais respeitador das condições ambientais? Eu acho que essa é a dúvida. Eu acho que, nesse momento, nós temos que ter isso em mente, não é? Toda transformação custará. Não há transformação significativa sem um grande custo. E como nós somos uma civilização, vamos chamar assim, um pouco mimada, em busca de conforto crescente, não é possível obter conforto crescente sem que haja algum ônus para isso. Talvez, né, a Covid-19 tenha nos ensinado que há limites a serem respeitados. Agora, eu não sei se culturalmente nós temos ideias que levem as pessoas a pensar nessa direção. Eu acho também, mas eu concordo com você. E há também uma coisa curiosa, é que essa relação com a natureza, o vírus é parte da natureza. A natureza nem sempre é amistosa. Não é? Quer dizer, é um combate de morte entre dois habitantes da natureza, nós e o vírus. Não é? Então, eu acho que é interessante que nós busquemos mais e mais uma relação menos predatória com a natureza, mas, vamos dizer assim, isso nunca será uma questão muito fácil. Então, são questões graves colocadas. Agora, eu acho que o central é se, de fato, nós temos um outro marco civilizatório. Uhum. Né? A gente consegue discutir um pouco sobre isso aí, e nesses aspectos todos. E como as coisas nunca começam muito grandes, elas começam pequenas, talvez essa reformulação das nossas relações com a natureza seja uma porta, um começo de porta a ser aberto. Né? Significa isso, uma perda da ilusão de que nós temos um poder absoluto sobre ela. Agora, eu acho que tem coisas que a gente pode discutir, vamos dizer assim, são efeitos da Covid imprevistos e que terão muitas consequências. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, o trabalho em casa, isso vai crescer, certamente. Né? E isso significa, para voltar ao exemplo dos carros, menos carros nas ruas, menos pessoas nas ruas, quer dizer, uma atenção maior às questões de moradia, uma ampliação do acesso à tecnologia, isso virá. Evidentemente, nós estamos percebendo, se é possível trabalhar 3 dias por semana fora de casa e 2 dias em casa, eu tenho a impressão que nós nos inclinaremos na direção dos 2 dias em casa. Isso quer dizer que as pessoas que hoje, por uma razão ou outra, não dispõem de uma habitabilidade que permita isso, lutarão por isso. Há também uma coisa curiosa dessa Covid, que é o impacto na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana. Nós passamos mais tempo em casa, vamos passar mais tempo em casa. Quer dizer, a convivência familiar vai se tornar um pouco mais estreita do que era antes. Né? Isso trará novos problemas que nós desconhecemos nesse momento. Não só no sentido de dificuldades, mas no sentido de prazeres dos quais nós havíamos nos esquecido também, eu acho. Eu acho que haverá um ganho de tempo, permanecendo mais em casa, haverá um ganho de tempo que pode ser usado ou usufruído de outras maneiras. Isso, Graziela, eu acho que são dados que a gente não pensou muito bem sobre ele, é claro, eles são novíssimos. Né? Então, nesse caso, eu acho que não se trata de uma crise de interrupção. Eu acho que nós não voltaremos ao estado anterior. São pequenos exemplos que vão romper, vão quebrar essa ideia de que é meramente uma interrupção. Um outro ponto que nós todos gostamos dele, discutimos, é a questão das escolas. O ensino à distância vai perturbar, vamos dizer assim, os hábitos nossos de formação escolar. Serão necessárias outras competências no trabalho docente. Talvez apareçam outras fontes de certificação que não as universidades, que não as escolas, talvez apareçam. Esse sistema de compras também, compras online, mas vai aumentar
muito vai aumentar. Então, acho que tem no cotidiano, tem uma fisionomia nova, um rosto novo surgindo. Não por parte da reflexão, que é cedo ainda, mas no cotidiano tem um rosto novo surgindo. Outra coisa curiosa também, que eu acho que vai nos forçar a pensar, é o desaparecimento de fronteiras nacionais. A gente já conhecia um pouco isso aí, que o vírus nos ensinou a que não há limites geográficos, não existe isso, né? Então, a maneira como ele se espalhou prova claramente isso. E nós vamos precisar de organismos internacionais muito mais do que nós temos hoje. Ou seja, organismo tipo a Organização Mundial da Saúde, com mais efetividade talvez, mas que tenham autonomia política para gerir políticas em países, em territórios nacionais diversos. Isso me parece uma coisa, um ensinamento claríssimo do vírus. O vírus não respeita a alfândega, não respeita território. Então, vai ser preciso que nós pensemos um pouco acerca disso. E nós percebemos que pandemias dependem de um serviço público de saúde acentuadíssimo. Eu acho que nesse cenário novo aí, isso vai constar, isso vai chamar a atenção. Vai ser necessário. Não existe o sistema privado de saúde, não é capaz de sustentar, de dar contas de um atendimento razoável diante de uma pandemia, Então, acho que vai... Agora, por outro lado, também, Graziela, é uma coisa interessante, que vai crescer muito a nossa ansiedade com relação à saúde. Eu acho que as pessoas... O medo é sempre mau conselheiro. Nós estamos com muito medo nesse momento. Então, vai crescer muito a disposição das pessoas de ceder qualquer coisa tendo como ganho a saúde, garantias de saúde. Isso é muito perigoso, isso é tremendamente perigoso. Então, se por um lado existe uma abertura, como você falou, uma abertura para a questão do significado, eu acho, há uma abertura para isso sim, por outro lado existe esse receio, esse medo com relação à saúde, que esse vírus trouxe para todos nós. Então, eu acho que nessa hora é muito importante o que vai acontecer com a literatura, com o cinema, que você gosta tanto, e com outras artes, no sentido de tratar desse homem medroso, dessa humanidade medrosa. Como é que você lida com essa humanidade medrosa, não deixar que nós passemos a nossa vida tendo medo. Isso eu acho importante, muito importante. Então, tem muitas coisas. Mas, para resolver essas coisas, começar a pensar, nós temos que, sobretudo, juntar áreas. Porque discursos privados, de novo, não ser capazes de dar conta disso aí. Nós temos que pensar discursos públicos, discursos que reúnam elementos de várias fontes, né? Depois, um pouco de coragem da parte de todos nós, não é? Porque a vida foi sempre difícil, em qualquer circunstância histórica, a vida foi sempre difícil. Um certo provincianismo nosso, provincianismo temporal, nós achamos que nossa época é particularmente difícil, mas as épocas são particularmente difíceis. A diferença dessa é que nessa época nós nascemos, vivemos e morremos, e morreremos, né? Então, a gravidade parece ser maior, mas eu acho que é a mesma luta de sempre, né? O esforço, a coragem diante da adversidade. Ok. A impressão é essa aí. Ricardo, muito obrigada. A gente poderia ficar aqui, acho que, muito tempo conversando, porque são tantas reflexões, tantos aprendizados e tantos ensinamentos, como você disse, né? Mas vamos ficando por aqui, porque eu acho que já tem muito material aí para a gente pensar. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui. Tá bom. Um abraço para você.